18 pessoas morreram. Os mergulhadores só conseguiram chegar ao submarino 8 dias depois. A previsão do devastador tsunami do Oceano Índico em 2004, que trouxe devastação para a Indonésia, Sri Lanka, a Índia, Tailândia e outros países, matando mais de 230 mil pessoas, também foi amplamente divulgada e relatada pela mística antes do desastre natural ocorrer. Baba Vanga teria dito que uma enorme onda cobriria uma grande costa com pessoas e cidades, e tudo desapareceria sob a água. Em relação às questões climáticas mais recentes, a vidente havia previsto que, devido ao aumento das temperaturas em 2022, grandes cidades enfrentariam secas, uma previsão que se concretizou. No ano passado, uma seca sem precedentes no hemisfério norte resultou em desertificação de áreas, rios secos, propagação de incêndios florestais e impactos econômicos locais. Naquela ocasião, especialistas já alertavam que esse cenário provavelmente se tornaria a norma nas próximas décadas. E apesar de ainda faltar muito tempo dentre as profecias de Baba Vanga, cujo nome é Evangelia Pandeva Dimitrova, a mais importante é que o mundo acabará no ano de 5079. Nos últimos dias, uma de suas previsões sobre uma grande guerra muçulmana envolvendo Estados Unidos e Europa, prevista para ocorrer em 2043, ganhou mais força depois da guerra entre Israel e o grupo Hamas, iniciada em 7 de outubro. Guerra de Israel e grupo Hamas. A previsão sobre a grande guerra muçulmana foi resgatada pelo jornal Independent, após o início do conflito, que começou com o ataque terrorista do Hamas contra Israel no sábado, 7 de outubro de 2023. De acordo com Baba Vanga, uma grande guerra muçulmana invadiria a Europa e terminaria com o estabelecimento de um califado muçulmano em 2043. A guerra envolveria os Estados Unidos, com quem Israel mantém relações diplomáticas. De acordo com os seguidores da Medium, apesar de estar datado para 2043, o conflito entre Israel e Hamas pode ser o início da Grande Guerra. Desde 2007, a escalada da violência entre Israel e o Hamas se mantém. Porém, os seguidores da vidente apontam que o ataque atual é o mais ousado do grupo e poderia resultar na previsão de Baba Vanga. Com laços profundos, como disse o presidente americano Joe Biden, os Estados Unidos mantêm uma relação de cordialidade com Israel. Na guerra de 2023, o apoio da América não representa algo exatamente novo nas relações diplomáticas dos Estados Unidos com Israel, nem tampouco surpreende a população mundial. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aportaram aproximadamente 260 bilhões de dólares, cerca de 1,31 trilhões de reais, em ajudas financeiras para Israel, sendo metade deste valor aplicado em auxílio militar, como revelou um relatório do Congresso publicado em março de 2023. Relações diplomáticas. Os Estados Unidos reconheceram Israel como um Estado independente há 70 anos. O próprio governo norte-americano lembra que em 14 de maio de 1948, quando Israel declarou independência após intermediação da Organização das Nações Unidas, a ONU, para tentar acabar com o conflito com palestinos que já se arrastava há anos, um comunicado feito ao presidente Harry Truman, que anunciava o estabelecimento de um Estado judeu, invocou o profundo laço de simpatia entre os Estados Unidos e o povo judeu. O que, para muitos, representaria que a sociedade norte-americana foi a primeira nação a reconhecer o Estado de Israel. Divergências. Apesar de Israel ser estratégico para os norte-americanos em vários sentidos, em 1956, na crise de Suez, quando houve uma ofensiva contra o Egito, o país se posicionou radicalmente contra a ocupação e fez tanta pressão que Israel recuou. Essa, talvez, tenha sido a única vez em que houve uma reação tão enfática por parte dos norte-americanos. Mediadores. Na Guerra Árabe-Israelense, em 1967, os Estados Unidos foram aliados de Israel durante a ocupação do Monte Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia, o leste de Jerusalém e as colinas de Golã. O presidente, à época, Lyndon Johnson,
entregou armamento em larga escala ao país. Os Estados Unidos também atuaram como mediadores de guerra quando, em setembro de 1978, o presidente Jimmy Carter reuniu o primeiro-ministro israelense Menachem Begin e o presidente egípcio Anwar al-Sadat. As conversas foram o início de um tratado de paz assinado no ano seguinte por Egito e Israel. Posteriormente, em setembro de 1993, Bill Clinton foi quem articulou, na Casa Branca, o histórico aperto de mãos entre o israelense Isaac Rabin e o palestino Yasser Arafat, que selaram um acordo transitório de 5 anos sobre o autogoverno palestino em Gaza e na Cisjordânia. Governos mais recentes dos Estados Unidos e as relações com Israel. Em 2009, no governo de Barack Obama, os norte-americanos pressionaram Israel para que parasse a colonização e se pronunciaram a favor da solução de 2 estados. No ano seguinte, a autorização para a construção de um bloco de residências em Jerusalém Oriental, em plena visita de Biden, então vice-presidente norte-americano de Barack Obama, colocou de molho as relações entre Estados Unidos e Israel. Até que, em março de 2015, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou no Congresso dos Estados Unidos contra o acordo nuclear com o Irã, em um desafio claro a Obama, que se negou a recebê-lo durante a visita a Washington. Entretanto, em setembro de 2016, Obama e Netanyahu assinaram um acordo de assistência militar válido até 2028. No governo Donald Trump, houve uma reaproximação entre os Estados Unidos e o governo de Israel. Trump foi o primeiro presidente norte-americano a visitar o Muro das Lamentações, em Jerusalém, quando reconheceu que a cidade era a capital de Israel. O território é disputado por judeus e palestinos. Joe Biden tem tentado ajudar em uma reestruturação das relações entre os países árabes e Israel. A negociação mais recente era um acordo de relações